Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Muito bom dia. Com essas palavras do apóstolo Paulo, que são inspiradas para a nossa vida nessa manhã, nós começamos mais um dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e alcance o seu coração. Cremos que tudo aquilo que o Senhor permite que possa acontecer em nossa vida tem um objetivo para nos levar cada vez mais a amá-lo, servi-lo e viver uma vida fiel. É por isso que nessa manhã os nossos primeiros pensamentos se voltam para o Senhor. Deixo com você também nesse momento uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 166, onde a Bíblia diz o seguinte: Espero o Senhor na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Nós esperamos exclusivamente na salvação do nosso Deus, porque em Jesus Cristo se manifestou na plenitude dos tempos o nosso Salvador, a nossa salvação. Em Jesus Cristo nós encontramos paz, cura para os nossos pecados, para que tenhamos acesso a nos encontrarmos com o nosso Deus e vivermos com Ele para todo sempre. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 33, o verso 1. Ouve, pois, Jó, as minhas razões, e dá ouvido às minhas palavras. Essas são as declarações do jovem Eliú. Embora jovem, mas muito sábio. Mas eu preciso nessa manhã confessar para você. Quanto mais tenho estudado a respeito do tema do sofrimento, mais tenho aprendido. Quantas vezes na vida, observando o sofrimento de outras pessoas, me equivoquei. E hoje reconheço que preciso mudar a minha visão com respeito ao sofrimento, principalmente quando se trata na vida de uma outra pessoa. Porque muitas vezes, quando somos nós que estamos sofrendo, nós temos uma visão. Mas quando se trata do sofrimento de uma outra pessoa, nós muitas vezes menosprezamos a graça, nós menosprezamos a visão divina com respeito ao sofrimento humano. E no capítulo de hoje não será diferente dos outros capítulos, nós temos muito ao que aprender. O discurso que Eliú começa a proferir nesse capítulo está endereçado para a vida de Jó. O principal objetivo desse discurso é levar Jó a compreender que ele está equivocado a respeito do seu conceito sobre o sofrimento. Os amigos de Jó consideravam o sofrimento como sendo uma aflição dada por Deus aos pecadores que estão nessa terra. Jó discordou completamente dos seus amigos. Ele acreditava que o sofrimento é a expressão da soberania de Deus sobre a vida daqueles que estão nessa terra. Eliú declara que Jó e os seus amigos não têm uma visão correta a respeito do que é o sofrimento. Eliú acredita que o verdadeiro objetivo do sofrimento é purificar a vida de uma pessoa, é aproximar de Deus, é fortalecer a fé, é deixar de lado os erros e buscar uma vida melhor no Senhor. Eliú é um jovem destemido, ele está completamente convicto que a mensagem que ele tem a apresentar aos seus amigos, ela é salvífica, ela irá trazer salvação para a vida deles e eles precisam lhe dar ouvido. Eliú promete ponderar as suas palavras no diálogo com Jó. Ele não quer sobrecarregar Jó com acusações ou injúrias, mas o objetivo do discurso de Eliú é levar Jó a compreender o que é o sofrimento e lhe dar oportunidade para que ele possa refutar algum pensamento que ele possa ter colocado. Um dos pensamentos de Eliú é imaginar de que Jó não era perfeito num todo. Eliú imaginava que Jó precisava ser corrigido e, de fato, um dos erros de Jó é imaginar de que Deus era o seu inimigo. Mas Eliú também se sente ofendido pelas declarações de Jó, pelo fato de Jó acreditar que ele era um homem limpo diante de Deus. Ele não tinha se envolvido com pecados que justificassem todo o sofrimento que ele estava passando. Embora Jó nunca fizesse afirmações de que na sua trajetória ele nunca tivesse cometido pecado. Ele reconhecia que era um ser humano como qualquer outra pessoa. Em algum instante da sua vida, ele se envolveu sim e nasceu infectado com o pecado. Mas justificar o sofrimento que ele estava passando em decorrência de erros que ele tenha cometido na vida, Jó jamais conseguia admitir tal situação. O maior sofrimento que Jó poderia passar na sua vida não era o sofrimento que ele estava passando, mas era porque ele não sabia de onde adivinha tamanho sofrimento.
olhava para um lado, para outro, nem os seus próprios amigos conseguiam lhe trazer esperança ou consolo. Isso para Jó era uma tremenda tortura. A maior prova que um ser humano pode passar nessa terra é saber que está passando pelo vale da sombra da morte e não ter resposta para todas as suas perguntas. Mesmo diante do sofrimento, manter a sua fé segura no braço do Onipotente, como é uma prova de fogo para muitos cristãos. Mas muitos no passado conseguiram prevalecer. Acredito que nos dias de hoje, se o Senhor permite que nós passemos por tal situação, é porque também teremos condições de prevalecer diante de tamanho sofrimento. Deus sempre tem uma forma de se comunicar com seus filhos. Deus jamais silencia. Deus busca falar conosco em toda e qualquer circunstâncias e através da natureza e através da sua palavra. Deus pode falar conosco através de um conselho que tenha como base as Santas Escrituras. Deus pode falar conosco até através de um sonho. Somos nós muitas vezes que não estamos com os nossos ouvidos abertos, nem os nossos olhos abertos para entendermos a fala de Deus e os sinais de Deus para a nossa vida. Eliú se aproxima de Jó com o objetivo de tentar expressar para Jó que ele entende a razão do sofrimento de Jó. Na visão de Eliú, todo o sofrimento que Deus permite que um ser humano possa passar é com o intuito de levar a crescer, melhorar espiritualmente, se aproximar mais de Deus. O sofrimento na mente de Eliú é salvífico, não destrutivo. O sofrimento que Jó estava passando era tão intenso, tão terrível, que Jó perdeu completamente o sabor de viver. Chegou num vale tão profundo que o maior desejo que ele tinha no coração era a morte, para que cessasse toda a dor que ele estava sentindo. Até o seu próprio prazer em comer alguma guloseima, Jó perdeu diante do tamanho intenso sofrimento que ele estava passando. Embora o jovem Eliú estivesse cheio de boas intenções ao aconselhar a Jó, ele imaginava que todo o sofrimento que Jó estava passando tinha objetivos disciplinares. Deus estava moldando o caráter de Eliú. Deus estava lhe preparando para que ele pudesse se encontrar com o seu Salvador e viver eternamente. Isto para Jó era uma tortura, porque Jó olhava para a sua vida e via uma vida ilibada. Jó se via como sendo um homem justo e íntegro diante de Deus. Jó não conseguia encontrar nada no seu caráter onde ele pudesse pedir a Deus força para fazer mudança. Como que Jó poderia compreender o sofrimento que ele estava sentindo na sua carne? A tese de Eliú para Jó naquele momento difícil da sua vida é que aparentemente o sofrimento parece ser cruel, porque é como se Deus não fosse amável, mas é o contrário. Deus está permitindo que alguém sofra nessa terra, até porque nessa terra nós não recebemos toda a punição que nós merecemos. Mas se recebemos alguma, nós deveríamos agradecer. É para nos moldar, é para nos fortalecer, é para nos aproximar do Senhor e receber a salvação. Uma das grandes ênfases que Eliú dá no discurso com Jó é que Jó cada vez mais deveria se aproximar de Deus. É no contato com o Senhor que nós adquirimos sabedoria. Tendo sabedoria, nós teremos discernimento para reconhecer e saber as razões pelas quais o Senhor está nos conduzindo nessa terra. Portanto, se Jó se mantivesse ligado a Deus, posteriormente, Deus se revelaria para ele e Jó saberia as razões pelas quais de tamanho sofrimento. Eliú não se aproximou de Jó como um juiz. Eliú não fez acusações infundadas. Eliú aceitou a declaração de justiça da parte de Jó. Eliú se aproximou de Jó como um irmão, como um amigo, como alguém que lhe amava, com o intuito de ajudar a crescer espiritualmente. A intenção de Eliú ao se aproximar de Jó é tentar revelar a vontade de Deus para a sua vida. Ele queria ser um conselheiro, ele queria de fato levar Jó a amar cada vez mais ao Senhor. Quando nós passamos nessa terra momentos difíceis, frustrantes, de sofrimento, de dor, esse ser humano precisa de respostas. Tentar encontrar respostas não é pecado. Mas o que nós não podemos fazer é perder a nossa fé, é perder a nossa conexão com o Senhor. Quanto mais nós estivermos conectados com Deus, mais fácil nós teremos condições de encontrarmos resposta para nossas vidas. Quanto mais distantes nós cortarmos a nossa conexão com o nosso Deus, mais difícil será encontrarmos respostas. Portanto,
Cada dia que vivermos nessa terra, nós precisamos nos debruçar diante dos pés do nosso Salvador. Temos que nos colocar nas suas mãos e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Se vivermos dessa forma, tenha certeza que alcançaremos a bênção do Eterno e estaremos com o nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, nas suas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.